Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Amamos a mensagem da cruz? Sim, amém? Foi o que nós acabamos de cantar, né? Nós amamos a mensagem da cruz. E esse é o tema da mensagem de hoje, que eu pedi para o Cláudio cantar, né? O tema é esse: sim, eu amo a mensagem da cruz. Estamos falando na escola dominical justamente sobre isso, né? Esse tem sido o tema da nossa escola dominical, a cruz de Cristo. E por que estamos insistindo tanto na cruz de Cristo, na morte de Cristo, no sacrifício de Cristo? Porque é a base, porque é o centro do Evangelho, e na verdade é o Evangelho, é a razão, ou deve ser a razão pela qual nós estamos aqui. Eu sei que às vezes a razão pode ser outra, o motivo de estarmos aqui pode ser outro. Pode ser por estar pela comunhão, pela companhia, até um ritual, né? Domingo de manhã eu acostumei, então eu vou para lá. Pode ser esses motivos, pode ser amizade, pode ser família, mas o principal deve ser por causa do sacrifício de Jesus, por causa da cruz de Cristo, pelo que Ele fez por nós, pelo que nós obtivemos por causa da cruz de Cristo. Deve ser a razão, deve ser a motivação. Então, irmãos, por isso que estamos insistindo nisso, né? Nós acabamos de cantar um hino que fala que essa cruz tem para nós atrativos sem fim. Olha só, é importante a gente, quando a gente está cantando, prestar atenção no que a gente está cantando. Acabamos de cantar, essa cruz tem para mim atrativos sem fim. Quais são esses atrativos? E também, quais são as responsabilidades que nós temos por causa de termos aceitado a cruz de Cristo, termos aceito o sacrifício dele? Quais são as responsabilidades? A graça e a misericórdia de Deus não pode ser barata, não pode ser do nada. Tá bom, ele sacrificou lá e meu papel é só ir lá nos domingos, às vezes num sábado, e acabou, e zero compromisso. Pode ser isso, né? Isso faz parte, servir, como a gente vai ver, faz parte de valorizar a cruz de Cristo. E porque nós amamos a cruz de Cristo, nós temos algumas coisas a fazer. E a primeira delas, Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21, 22. Nesse texto, Pedro está perguntando para Jesus sobre justamente o tema da nossa escola dominical hoje. Nós falamos hoje sobre perdão na escola dominical. E aqui Pedro está perguntando para Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Vamos ler. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? E a resposta, e o próprio Pedro diz: até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, para quem quer, né, fazer contas, né, 70 vezes 7 dá 490. Mas não é isso que Jesus está dizendo, né, 490 vezes e fim. Não, o que Jesus está dizendo é sempre, sempre, né? 7 vezes 7, ou 7 vezes 10, ou seja, 7 na Bíblia é o número da perfeição, né? Ou seja, é muito mais do que isso, é multiplicado vezes 10, ou seja, perdoe, perdoe, perdoe. E para reforçar isso, o próprio Jesus vai contar uma parábola, né? E na parábola ele vai contar a história de um homem que devia muito
ele devia 10.000 talentos, e o outro que devia 100 denários. É interessante porque aqui as moedas são diferentes. 10.000 talentos. 10.000 talentos, eu fiz uma pesquisa, um talento equivale a 6.000 denários. Olha só, um talento. O homem devia 10.000 talentos. Um denário era o dia de trabalho de uma pessoa. Ou seja, o homem devia, um talento, ele deveria trabalhar para pagar 6.000 dias. 6.000 dias de trabalho. Se converter 10.000 talentos em denários, vai dar 164 anos. Então ele deveria, para pagar essa dívida, trabalhar para aquele senhor 164 anos. Ele iria conseguir pagar essa dívida? Com certeza não. Ninguém lá naquela época vivia tudo isso. Lá na época de Jesus já não viviam tantos anos dessa forma. E o que aconteceu? Quando ele vai lá diante do Senhor, ele fala: "Seja misericordioso comigo, tem misericórdia, perdoa e tal." E o que o Senhor faz? O Senhor perdoa. O Senhor perdoa a dívida daquele homem. Perdoa 10.000 talentos. Perdoa a dívida de 164 anos de trabalho que aquele homem lhe devia para pagar. Então isso é legal, né? Maravilha. Com certeza o homem saiu muito feliz de lá. Mas o que acontece? A parábola mostra que, ao sair de lá, ele encontra um outro que devia 100 denários. Ou seja, 100 dias de trabalho. Se a gente fosse converter para o nosso calendário hoje, pouco mais de 3 meses de trabalho e a dívida estaria quitada. Mas o que ele faz? Ele não perdoa. Ele não perdoa essa dívida. Ele teve uma dívida perdoada de 164 anos, mas ele não perdoa uma de 100 dias. Ele manda o homem para a prisão. Mas aí o que acontece? Os senhores daquele homem lá, que tinha perdoado, ficam sabendo e contam para o Senhor: olha, ele não perdoou a dívida. E nós vamos ler o versículo 32 a 35, o que esse homem vai falar, o que esse senhor que tinha perdoado essa grande dívida, como ele vai reagir. Mateus ainda, 18, 32 a 35. Vendo os companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. E então seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadeceste de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Versículo 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Jesus falando para eles, Jesus falando para nós: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então o homem foi entregue à prisão, e ele vai ser solto quando ele pagar toda a dívida. E quando ele vai pagar a dívida? Nunca. Ele não vai viver tudo isso, 160 anos para pagar essa dívida. Essa parábola nos mostra que nós éramos esse servo, que devíamos tudo isso, como esse homem devia. Nós tínhamos uma dívida que não poderia ser paga. Nem eu, nem você poderíamos pagar a nossa dívida com Deus, a dívida do pecado. A palavra de Deus diz que nenhuma obra pode pagar pecados. Nós somos salvos pela graça de Deus, Efésios 2:8, e não por obras. Então eu e você somos esse homem que teve toda essa dívida perdoada. Agora eu e você não podemos ser esse homem que teve essa dívida perdoada e não perdoar quem te deve.
1 denário, 2 denários, 3 denários, 100 denários, 200 denários, 300 denários, 400 denários, seja o que for. Por quê? Porque nós fomos perdoados. E se não perdoarmos uns aos outros, as faltas uns dos outros, Jesus disse, da mesma forma, meu Pai Celeste não perdoará. Jesus já havia dito isso lá em Mateus 6, mesmo princípio. Se não perdoardes, não serão perdoados. E para perdoar, como nós vimos hoje na escola dominical, é gratidão, é necessário gratidão. Eu ser grato pelo perdão que Deus me deu. Eu, de fato, de verdade, amar a mensagem da cruz, amar a cruz de Cristo. E aí vai ficar mais fácil perdoar. Aí o pecado do meu irmão, o pecado de alguém lá de fora, meu vizinho, meu amigo, parente, vai ficar pequenininho, vai ficar sem sentido. Como que eu não vou perdoar isso aqui se eu tive tudo isso perdoado? Como? E é isso que ele está dizendo. Então, nós devemos perdoar porque fomos perdoados. Então, por amarmos a cruz de Cristo, nós perdoamos os pecados uns dos outros, os pecados de outros, né? Porque tivemos nossos pecados perdoados. A cruz de Cristo deve nos motivar a amar uns aos outros, a valorizar uns aos outros. Hoje estamos felizes com a volta da nossa irmã Solange, que estava doente. Então deve ser motivo de alegria, né? Um membro da nossa família está de volta. Como também devemos ficar tristes quando membros da nossa família não estão conosco. E Jesus fala isso, Mateus ainda 18, nós vamos ficar no Evangelho de Mateus, tá, irmãos? Toda essa mensagem, Mateus 18, 10 a 14. Mateus 18, 10 a 14. Olha só o que Jesus diz. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E aí ele conta uma parábola, versículo 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Nosso Pai Celeste não quer que nenhum de nós pereça, que nenhum de nós vá para o inferno. E eu quero? E eu não me importo? Foi embora. Saiu. Deixou de frequentá-la com a gente. Se eu faço isso, se eu tenho esse tipo de atitude, eu não estou parecendo com o meu pai. E se eu tenho esse tipo de atitude, eu estou desvalorizando a cruz de Cristo. Porque Jesus morreu para salvar você, para me salvar. E se eu não dou importância para você, para a sua vida, eu estou desvalorizando a cruz de Cristo. Ou ela só tem valor para mim? Ou eu só tenho valor? Só eu tenho valor e você não. A parábola aqui mostra, né, Jesus falando que Deus valoriza cada um. Deus valoriza cada um. Deus me amou, Deus ama você. Então devemos amar uns aos outros, valorizar uns aos outros. Não pode ser comum alguém deixar de estar conosco, de congregar conosco e tá bom, faz parte, acontece. Não pode ser. Se a pessoa deixar, é porque ela quis, decisão dela, mas
eu e você temos que nos esforçar para ir atrás, para trazer, para mostrar que é importante. Não pode ser assim. E como vão fazer isso? Visitando, ensinando, mostrando, olha, esteja conosco. A palavra diz que não devemos deixar de congregar. É papel nosso. Por quê? Porque estamos imitando o nosso Pai. Nosso Pai não quer que nenhum se perca. Jesus, em João 17, ele fala, João 17:34, naquela oração sacerdotal, ele fala, eu não perdi nenhum dos que me deste. Todos estão aqui comigo. E é da sua vontade, Pai, que onde eu estou, Jesus já mencionando o céu, estejam eles também. Então, Jesus não quer que nenhum se perca. O Pai não quer que nenhum se perca. Eu e você, queremos que alguém se perca? Que alguém da nossa família se perca? Nossa família carnal se perca? Nossos vizinhos se percam? Mas a nossa família espiritual se perca? Não pode ser assim, né? Ainda, Jesus comprou a igreja. A igreja é importante, ela foi comprada por preço de sangue, Atos 20:28. Paulo diz isso, que a igreja foi comprada a preço de sangue. Então, ela é valiosa, ela é importante. Então, não dá para deixar a igreja, não dá para deixar de congregar. Ainda, porque amamos a mensagem da cruz, temos que ser mansos e humildes. Porque amamos a mensagem da cruz, temos que ser manso e humilde. Olha lá o texto, Mateus 26, 53, 54. Mateus 26, 53, 54. O que é ser manso? Pensou o que é ser manso? Manso é você ter poder, você ter força, mas você não utilizar essa força. Você ter poder e você não utilizar esse poder em favor do outro, para não acabar com o outro, para não destruir o próximo, para não destruir o seu irmão. Você recua. Você pode estender o braço, mas você recua. Você recua esse braço para não ofender o seu irmão, para não ofender a outra pessoa, seja um familiar, seja um amigo. É isso é ser manso. E Jesus era manso. E esse texto mostra isso. Pedro, quando Jesus vai ser levado pelos soldados, o que Pedro faz? Pedro pega a espada e mete na orelha lá do soldado. E arranca a orelha do soldado. E o que Jesus diz? Olha lá, Mateus 26, 53, 54. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Olha só, ele seria livre. Jesus seria livre naquele momento. Ele não iria para a cruz. Antes de ir para a cruz, ele não seria xingado, ele não seria cuspido, ele não teria suas vestes rasgadas e tirado sorte. Sabe o que é sorte? Quem vai ficar com a roupa dele? Quem vai ficar com essa parte? Quem vai ficar com essa? Jesus não seria zombado. Era só ele falar, olha, anjos, acabava com tudo ali. Mas olha o versículo 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? E aí? Ele ficaria livre de tudo aquilo, e nós estaríamos condenados. Jesus teria livre, e nós iríamos todos para o inferno.
O que Jesus preferiu. Isso é ser manso. Aí alguém me faz alguma coisa e eu falo, vai me pagar. Vai me pagar. Espera só para ver. Vai me pagar, deixa. Eu estou imitando Jesus? Eu estou sendo manso? Ou eu estou usando o meu poder? Essa pessoa precisa de mim, deixa ela. Deixa ela. Se estiver fazendo isso, eu não estou imitando. Isso é mansidão. Um grande exemplo de mansidão, para a gente pensar, mas é Jesus. Moisés fez isso também. Moisés, aquele homem que suportou aquele povo todo no deserto, ali, na orelha dele, perturbando, reclamando o tempo todo. Ah, mas a gente não tem mais essas carnes do Egito. Agora esse maná todo dia. Ah, agora nós vamos morrer de sede. Você tirou a gente de lá do Egito para morrer de sede aqui nesse deserto. E Deus certa vez ficou tão irado que falou para Moisés, eu vou destruir todo esse povo. Se sou eu, se é você, você faria? Você diria para Deus, demorou, destrói esse povo, me dá sossego, quero paz. Ainda mais que Deus falou, de você eu vou fazer uma nova nação. Olha só, imagina, Moisés teria a glória, né? De, na história, falar, um novo povo se levantou a partir de Moisés. Mas Moisés não disse isso não. Moisés falou, não Senhor, não faz isso não. Os outros povos vão falar do Senhor. Vão dizer, o Senhor tirou o povo do Egito e o Senhor não foi capaz, não foi suficiente para levá-los até a terra prometida. E Moisés fica ali, Senhor, não faz isso. Se tiver 50 justos, se tiver 20 justos, se tiver... Olha só a mansidão de Moisés. Não é à toa que Moisés é chamado de um homem mais manso. E Moisés era um homem igual a você, igual a mim. Cheio de falhas, de defeitos, tanto que mais tarde ele vai se irar e vai bater lá na rocha, quando Deus falou que era só para falar para a rocha e a rocha sairia água. E Moisés não vai entrar na terra prometida. Então ele era alguém como eu e como você. Não é possível ser manso. É possível ter o poder, seja financeiro, seja físico, seja de repente em alguma autoridade, de algum nível, né? Como nós temos, uma pequena autoridade quando a gente é líder de algum trabalho na igreja, a gente tem uma certa autoridade para escalar, para não escalar, para dizer, olha, você não vai participar, não vou te colocar. Não. E aí? É poder. E aí? Vai usar esse poder? Ou vai privilegiar o irmão? Vai mostrar que o irmão é mais importante, que a igreja é mais importante do que eu, do que aquilo que eu acho, do que aquilo que eu penso? Não. Olha só, e Jesus era humilde. Humildade é o oposto de orgulho. Eu acho que esse é um dos grandes males da igreja hoje, da igreja no geral, não estou falando só daqui. Orgulho é um dos grandes males. E Jesus era humilde. Jesus, em João 13, nós não vamos ler, mas João 13, versículo 12 a 17, Jesus lava os pés aos discípulos. Imagina isso, aqueles pés cheios de poeira, sujeira, daquelas estradas empoeiradas, e Jesus vai de um por um. E sabe de quem Jesus lavou os pés? Não lavou só de João, que vai ser fiel lá até a morte, vai ficar preso lá por pregar o evangelho. Ele lavou de Judas, aquele que o iria trair. E Jesus não foi pego de surpresa. Lavei o pé de Judas e Judas me traiu. Nada, ele sabia. Tanto que lá na ceia ele fala, o que você tem para fazer? Vai logo fazer. Então ele sabia. E Jesus lava os pés. Jesus lavou os pés de Pedro. Que a princípio, não, Senhor, você não me deixar lavar, eu não vou ter parte, você não terá parte comigo no reino. Não, Senhor, então me lava todo, né?
E depois, Pedro está negando Jesus. Olha a humildade. E nós devemos imitar Jesus. Por quê? Porque amamos a mensagem da cruz. A mensagem da cruz mostra a humildade de Cristo. Mostra a mansidão de Jesus. Então quem sou eu para me encher de orgulho e bater no peito e comigo não? Me fez, vai sofrer. Não perdoo. É do meu jeito. Se não for, também não vai ser feito. Não é assim que a gente aprende em Cristo, né? E ainda, porque amamos a mensagem da cruz, vamos servir, vamos fazer aquilo que não gostamos, aquilo que não queremos. Olha só, Mateus 26 ainda, 37, 39, nós vamos ler diversos versículos aqui, Mateus 27, 26 melhor dizendo, 37, olha só. Uma pergunta, Jesus queria morrer na cruz? Vamos ver o que o texto diz. Mateus 26, 37. Jesus lá no Getsemane, ele leva os discípulos para orar e leva três mais perto com ele, que é Pedro, João e Tiago. E olha só no 27, no 37. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, tá? Começou a entristecer-se e angustiar-se. Versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42, tomando, ele vai voltar, vai ver os discípulos dormindo, volta lá de novo a orar, tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Versículo 44. Deixando-os novamente, ele volta a ver os discípulos, e volta a orar. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E quais as palavras? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade. E aí? Eu tenho direito de fazer só aquilo que eu quero? Eu não gosto, eu não faço. Eu não quero, eu não faço. Eu tenho esse direito? Com base nesse texto? Com certeza não, né? Jesus não queria morrer na cruz. O texto fala que ele entristeceu-se. Ele fala: minha alma está angustiada até a morte. Dá para imaginar a angústia de Jesus? Você já sentiu uma angústia desse jeito, tão forte? Se já sentiu, era essa angústia ou até mais ainda. Porque Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Às vezes eu fico ansioso, eu fico angustiado quando eu sei que algo pode acontecer. Não tenho nem certeza se vai acontecer. Imagina Jesus, sabendo que tudo ali se cumpriria, tudo que ele iria passar, na mão dos soldados, na mão de Pilatos, na mão dos religiosos, sendo entregue pelo povo. Mas Jesus, e por isso ele diz, se for possível. Ele sabia que não era possível, mas ele dizia isso. Faça esse cálice, mas o mais importante, faça-se a sua vontade. E para finalizar, irmãos, junto com isso, com essa mesma ideia, porque eu amo a mensagem da cruz, eu vou servir. Servir a igreja, servir uns aos outros. Por quê? Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Olha o que Jesus diz. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate por muitos. Qual é o contexto aqui? Tiago e João, eles estão querendo o quê? Ficar do lado de Jesus. Eles falam, na sua glória, permite que um sente a sua direita e o outro sente a sua esquerda. E Jesus fala, vocês nem sabem o que vocês estão pedindo, né? E até porque cabe ao Pai conceder isso. E aí ele vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e mais do que isso, dar a sua vida em resgate, em favor de muitos. Em meu favor, em seu favor, que Jesus veio. Jesus não veio para ser servido. Então, eu tenho o direito de ficar querendo ser servido, somente ser servido da igreja, ser servido pelos irmãos. Eu posso ver necessidades na igreja e eu preferir o meu sossego, eu preferir o meu conforto. Eu falar, mas olha, isso eu não gosto de fazer e não vou fazer. Eu já falei numa mensagem anterior, né? Crianças muitas vezes fazem aquilo que gostam, adultos fazem aquilo que precisam. E aí? Somos crianças ou somos adultos? A igreja tem muita necessidade de ajuda. Às vezes tem irmãos sobrecarregados, fazendo diversas coisas. Então há necessidade de ajuda. Para não sobrecarregar, isso é amar o irmão, isso é amar a igreja, isso é amar a igreja a qual Jesus sacrificou por ela. Isso é amar aos irmãos. Não vou deixar que o meu irmão fique sobrecarregado, carregando um monte de peso, e eu estou lá, sentado, numa boa, tranquilo, enquanto o outro está sobrecarregado. Se eu imito a Cristo, se eu tenho Jesus Cristo como Senhor, e não somente como Salvador, eu vou imitar Jesus servindo, vendo necessidades e eis-me aqui, deixa eu ajudar, eis-me aqui. Por quê? Jesus Cristo desceu lá dos céus, veio para servir. Serviu curando, serviu ajudando, serviu ressuscitando, expelindo demônios, serviu ensinando e serviu dando a sua vida por nós. Qual o direito que eu tenho de não querer servir? Quem sou eu para não servir? Para não querer servir, para ver necessidades na igreja, necessidades de um irmão, de uma visita, necessidade de um irmão, de um ensino, necessidade de alguém, de uma palavra, e eu não servir. Se eu não faço isso, eu não estou dizendo que Jesus Cristo, eu não posso dizer que Jesus Cristo é meu Senhor. Sabe, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Ou Jesus é Senhor, ou o meu ego é Senhor, o meu orgulho é Senhor da minha vida. Eu mando na minha vida. E se eu mando na minha vida, Jesus não é Senhor. Não dá para ser as duas coisas. E se eu estou mandando na minha vida, quem na verdade está dominando, quem na verdade está sendo Senhor é Satanás. Porque isso é o princípio dele. Isso é o que ele ensina. Cada um faz o seu jeito. Você manda na sua vida, você sabe o que pode fazer, a vida é sua. Esse é o princípio de Satanás. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou estamos servindo a Cristo, ou servindo a Satanás. Não dá para meio termo. Se amamos a mensagem da cruz, vamos servir. Se amamos a mensagem da cruz, vamos perdoar. Se amamos a mensagem da cruz, vamos nos sacrificar como Cristo sacrificou. Fazer aquilo que não gostamos, aquilo que nem queremos, mas fazer porque é o certo. Fazer porque é o melhor, fazer porque vai ajudar o irmão, fazer porque vai ajudar a igreja, fazer porque vai ser bênção para alguém lá fora. Isso é amar a Cristo, isso é amar a mensagem da cruz.
Irmãos, que a cruz de Cristo nos leve a mudanças. Todos nós precisamos mudar, todos nós precisamos tirar coisas ruins da nossa vida, pensamentos ruins, inveja, orgulho, ira, enfim, você deve saber o que precisa tirar da sua vida, eu tenho que saber o que eu preciso tirar da minha vida. A cruz de Cristo deve nos levar a isso, a cruz de Cristo deve nos levar a amar a igreja, a servir, a perdoar, porque essa é a vontade de Deus, e isso deve ser o atrativo da nossa vida, deve ser aquilo que nos atrai, e não esse mundo pecaminoso, não esse mundo com tanta coisa errada, tanta coisa ruim. O mundo hoje, nesses dias, está vivendo o engano da alegria do carnaval, alegria que no máximo, com muita sorte, vai durar até quarta-feira. Na verdade nem é isso, né? A gente sabe. Mas, né, é o que é dito, né? Nós não devemos viver nessa alegria falsa. A nossa alegria deve ser verdadeira. Nós cantamos, essa cruz tem para mim atrativo sem fim, né? A cruz deve nos trazer alegria, deve ser motivo de alegria. E por ser motivo de alegria, de gratidão, eu vou valorizar cada vez mais a cruz de Cristo e seguir a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Então, os irmãos, que a cruz de Cristo nos ajude a servir mais e mais ao Senhor, a amar mais e mais ao Senhor, amando a sua igreja, amando as pessoas lá fora, levando a palavra do Senhor para mais e mais pessoas, amém? Oremos. Bondoso Deus e Pai, o Senhor seja sempre louvado, o Senhor seja sempre exaltado, engrandecido, Pai, em nossas vidas e através das nossas vidas, que nós possamos amar cada vez mais a mensagem da cruz, amar a cruz do seu Filho Jesus Cristo, e esse amor nos leve a amar ao Senhor, a amar os nossos irmãos, a servir aos nossos irmãos, servindo a sua igreja, a servir as pessoas lá fora que estão ao nosso redor, para que conheçam a graça do Senhor, o amor do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a viver mais e mais a vida que o Senhor deseja que vivamos. Ajude-nos, Pai. Purifica-nos, limpa-nos, ó Deus. Nós precisamos ser limpos, ó Deus, cada vez mais, Pai. Tira tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de nos achegarmos mais e mais ao Senhor, de termos uma intimidade maior com o Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Nós temos o poder do Teu Espírito habitando em nós, e isso é possível, Pai. Sermos cada vez mais limpos, purificados, ó Deus. Que essa é a Sua vontade. Ajude-nos, ó Deus, a estarmos preparados para a volta do Seu Filho Jesus Cristo, para que nós um dia estejamos com o Senhor, para todo sempre, já livres de todo pecado, já livres de toda amargura, de toda mágoa, de toda dor, mas sim, ó Deus, vivendo a alegria de estar com o Senhor para todo sempre, e desfrutando das maravilhas que o Senhor tem preparado para nós aí contigo. No nome santo do nosso Senhor e também Salvador é que oramos. Amém.